Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Gente, eu aconselho você a marcar esse texto. Escreva aí, 2 Crônicas, capítulo 20. Depois você lê na íntegra, porque eu quero destacar aqui esse momento histórico que vai bem de encontro com o que nós estamos fazendo nesses 21 dias de clamor e de oração. Lembrando que a oração é todo dia, independente de um propósito específico, mas quando lançamos um projeto, um propósito de dias específicos, é justamente para nós canalizarmos força, energia, propósito, alvo, né? Nesses dias de intensas orações, da busca de Deus, não só para Ele nos ajudar a resolver certos problemas ou solucionar problemas, não, acima disso, para que nós tenhamos prazer de ter um relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Eu estava observando essa história aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, você deve ler na íntegra para você entender, aqui eu vou só compartilhar umas partes aqui. Eu estava observando aqui o seguinte, que este é provavelmente o capítulo mais, vamos assim dizer, amado e familiar de 2 Crônicas. Por quê? Porque aqui explica como o Senhor, ou seja, como Deus garante a vitória àqueles que confiam nele. Você ouviu a palavra aí do nosso irmão, confiança e fé, né? Então, aqui a gente vê que Josafá, preste bem atenção, Josafá estava enfrentando a pior ameaça externa do seu reinado como rei. Diz assim, uma grande multidão vem contra ti, uma grande multidão. Aqui estava a galera moabitas, amonitas e outras tribos da região da Síria. Estava tramando esmagar Judá, uma trama contra Judá. Diante dessa situação, ou seja, era uma incrível disparidade numérica do inimigo. Ou seja, era muita gente contra ali Judá. Então Josafá viu que, humanamente falando, não obteria vitória, porque os inimigos eram muito maiores. O exército, que era uma junção, é como se fosse várias nações contra Judá, vamos assim dizer, né? É mais ou menos isso aí. Ou seja, então Josafá, o que ele fez? Humilhou-se diante do Senhor. Então ele teve uma atitude de se humilhar. Aqui está escrito aqui, ó, verso 3. Então Josafá temeu e pôs-se, ou colocou-se, né, a buscar o Senhor, e daí ele apregoou, convocou um jejum nacional.
E eu quero usar literalmente aqui, literalmente para você que tem alegria em nos receber aí, e tem recebido essa mentoria espiritual pelo rádio, pela internet, ou cobertura espiritual que seja, eu quero dizer, se você tem essa prática do jejum de consagração, da gente escolher, você vai escolher entre hoje até 7 dias, de hoje para 7 dias, escolha um dia da semana que você vai fazer um jejum aí parcial, quem sabe das 6 da manhã até meio-dia, né? Aí cada um sabe da sua realidade. Se você entende o que é o jejum, qual que é o motivo de jejum. Então aqui Josafá, ele convocou um jejum. Então, eu aqui humildemente, esse servo que está falando aqui nessa manhã, está pedindo que você, do Brasil todo, da nação, né? Que nós não estamos orando pelo Brasil, não estamos orando pelas famílias, então, pega um dia aí, né? Pega um dia aí, e deixa de se alimentar até meio-dia, se é possível, um jejum, se consagrando. O jejum vai fortalecer você, o jejum espiritual, correto, né? Vai fortalecer o teu espírito, vai te dar força. Certa ocasião, Jesus disse para os seus discípulos, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração, né? Então estamos numa batalha espiritual. Então o que eu percebi aqui nesse texto bíblico? O seguinte, que como Josafá se humilhou diante do Senhor e convocou o povo para orar, para jejuar, a Bíblia diz que o resultado foi a maior vitória jamais experimentada por ele. Ou seja, a promessa do Senhor, dada através do profeta Jaziel, serve de conforto para o cristão de todas as épocas que enfrentam situações de desesperança. Quem sabe, amigo, amiga, você está enfrentando algo na sua vida, no seu lar, e está tirando a sua esperança. Um momento, talvez, de batalha, de alguns desafios que você vem enfrentando. Quem sabe hoje, de manhã, quando você acordou, você pensou, meu Deus, quando que eu vou sair dessa situação? Quando que eu vou sair dessas dívidas? Quando eu vou sair dessa situação complicada? Então vamos crer que Deus está falando com você, vai ter vitória. Faça a coisa certa, busque em Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento espiritual, não é? Para Deus falar para você o que você precisa fazer, o que você tem que melhorar para sair dessa situação que você se encontra, uma situação ruim, difícil, não é? Então, veja bem o que ele diz aqui. Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Está no verso 15. Olha que lindo isso aqui. Segundo Crônicas 20, 15. E Jaziel disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, senão de Deus. Entendeu? Olha só que bacana isso aqui. Agora, o que eu percebi aqui? 3 elementos-chave que colocaram o povo de Deus na posição em que Deus poderia libertá-los. 3 coisas foram feitas aqui. Jejum, oração e louvor. Essas 3 coisas. Aí com o tempo, se você puder hoje ainda, leia o capítulo inteiro, que está tudo explicadinho. Leia com calma, você vai entender. Mas aqui ele fala de 3 coisas. Jejum, oração e louvor. A adoração a Deus através do louvor, através da boa canção. Olha que interessante aqui, segundo Crônicas 20, 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Aí Deus usou esse homem para dizer para o povo, não temais, não tenham medo, não fiquem assustados por causa desse grande problema que você está passando, parafraseando esse texto bíblico, né? Esse grande problema, essa grande dívida, esse grande caos, pois a peleja não é nossa, senão de Deus. Deus está conosco. Então, minha gente, estamos unidos em Cristo. E em Jesus, com Jesus, nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Olha que interessante o verso 17. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. É muito lindo isso aqui, quando você tem certeza
que Deus está com você, quando Deus está no caminho, quando Deus está à frente, quando Deus está conduzindo os seus passos. É muito interessante. Inclusive, o nosso ouvinte mandou aqui uma reflexão e justamente o texto bíblico aqui, que eu vou até repetir aqui, é muito interessante. Ó, combina com o que a gente está falando aqui. Ó. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então a nossa confiança está em Deus. Então muitas pessoas, elas confiam na força do braço, elas confiam no seu salário, elas confiam em promessas humanas, né? E de certa forma a gente confia, porque faz parte do relacionamento, né? de negócios e tudo mais. Mas a confiança maior, minha gente, tem que estar em Deus, porque Deus não falha, Deus não mente, Deus não deixa a gente para trás, Deus não esquece, Deus sabe de tudo, de cada detalhe. É importante confiarmos em pessoas, é claro, mas nós temos que entender que a confiança em Deus tem que ser maior do que tudo. Então, muitas pessoas acreditam, né? Talvez tenha aquelas pessoas que têm um bom plano de saúde. Ai, graças a Deus que eu tenho um bom plano de saúde. Amém, quem pode ter, glória a Deus, sem problema. Mas cuidado, quando você confia mais nas tuas posses, na tua questão monetária, esquece que é Deus que nos dá saúde, é Deus que prolonga a nossa vida. Não que seja errado ter um bom plano de saúde, eu não estou falando disso, eu estou dizendo que nós temos tudo que você puder ter desse mundo, tenha, com honestidade, para o teu próprio bem, isso é bom. Porém, a confiança maior está em Deus. Ele é aquele que nos dá a verdadeira bênção, porque a bênção do Senhor a bênção do Senhor é que enriquece e não traz tristeza nem desgosto. Diz aqui a Bíblia também, em 2 Crônicas 20, o verso 19, e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse... Agora Josafá ficou fervoroso, hein? Depois que Deus falou através do irmão aqui do Jaziel, né? Jaziel foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, né? Ele falou, não temais nem vos assusteis. Aí Josafá recebeu essa palavra, o povo recebeu. Aí o rei Josafá tocou trombeta também. Daí ele disse o seguinte, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aí ele falou de boca cheia. Por quê? Deus falou, já assinei. É como se fosse nos dias de hoje, né? Pegar um cheque, hoje cheque também em desuso, mas é coisa de empresa, né? É como se Deus, assinei o cheque, agora é só preencher o valor que você quiser, entendeu? Então, agora Josafá estava firme, que Deus estava naquele negócio, que Deus estava à frente daquela batalha. Então Josafá, ele disse, crede no Senhor. Ele estava dizendo, tenha fé em Deus, minha gente, que aí nós vamos estar seguros. Fé, crer, fé, confiança. Aí ele diz, mas tenha fé também nos seus profetas, porque você vai prosperar nesta jornada. Aí ele diz, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amados e amadas ouvintes, 2 Crônicas 20, verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá, à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Olha que lindo isso aqui. Aí o povo, diz a Bíblia, e foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado
contra os inimigos de Israel. Aleluia! E nós cremos. Nós somos o Israel de Deus, através de Jesus, da nova aliança. Entendeu? Então nós estamos com Jesus, minha gente. E quem está com Jesus está com tudo. Está entendendo? Fique firme nas promessas do Senhor. Leia as Escrituras diariamente. Faça a sua meditação diária. Tenha o seu momento de oração. Coloque esses projetos, esses planos em oração. Coloque os propósitos que nós também estamos falando aqui. E vamos unidos. Nós aqui orando por vocês e vocês orando pela gente. Unidos em Cristo. Essa é a unidade que Jesus quer. Ele está falando de uma unidade espiritual. Entenda isso. Unidade espiritual, entendeu? Essa unidade Deus age, Deus habita, Deus manifesta a sua glória. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus renove as suas forças, porque hoje estamos então no nosso 8º dia de clamor. Se você está ouvindo a reflexão, lembrando que a oração já foi feita, então você já está abençoado, está abençoada em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.